capítulo 6, versículo de número 10. Você que encontrou, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e imponente como um exército com bandeiras? Se você pode, repita comigo: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e imponente como um exército com bandeiras? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque temos sido agraciados pelo Senhor para tocarmos o teu coração com o nosso louvor, com tudo aquilo que já apresentamos ao Senhor nesta noite. Agora temos a responsabilidade sublime e nobre de ministrar a tua palavra. Senhor Deus, tu conheces as nossas limitações, que são tantas. Gera em nós, Senhor, temor pela tua palavra. Gera em nós, Senhor, desejo de ouvir a tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos com a mente, o coração e a atenção cativa à exposição da tua palavra nesta oportunidade. Fala conosco uma vez mais por meio das sagradas escrituras. Abençoe a exposição da tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Meu muito obrigado aos que permanecerem em pé. Como eu disse, esse texto, ele é um daqueles textos que nós conhecemos, pois se trata de um texto extraordinário e, por que não dizer, bem explorado pelos companheiros de púlpito, os pregadores do Evangelho. Esse texto, ele é formado por uma pergunta acompanhada de 4 declarações. E a pergunta é a seguinte: quem é esta que aparece? E aí vem as declarações dizendo: e esta que aparece com as seguintes características. Ela aparece com a qualidade da alva do dia, ela aparece com a beleza da lua, ela aparece com o brilho do sol, e ela aparece com a imponência de um exército com bandeiras nas mãos. Se nós observarmos, há uma pergunta que é feita, e esta pergunta tem um tom de admiração. Eu estou explicando o texto para nós entendermos. Aqui há um tom de admiração, até porque daqui a pouco nós vamos ver que quem está formulando a pergunta já convivia para quem pergunta. Eu vou repetir isso para você entender. A pessoa que está formulando a pergunta é alguém que convive com a pessoa para quem a pergunta foi feita. Então, na verdade, esta expressão, quem é esta, é o seguinte: afinal de contas, quem é você que eu convivo há tanto tempo e não tinha visto e percebido essas outras qualidades? Então aqui há um tom de admiração. Diga comigo, admiração. Diga mais forte, admiração. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. Aqui existe um tom de admiração. E aí vem a outra expressão, que é aparecer. Diga comigo, aparecer. Essa expressão no original é alguém que torna-se conhecido, ou alguém que se dá a conhecer, ou até mesmo um pouco mais à frente vai dizer, essa expressão vai significar alguém que é apresentado por outro alguém. Então aqui a expressão é admiração,
de alguém que é apresentado por outro alguém. E aqui se descobre também 4 qualidades desta pessoa. Esta pessoa é semelhante à alva do dia, para frisarmos bem, ela é formosa como a lua, ela é brilhante ou pura como o sol, e ela é formidável como um exército com bandeiras. É claro que na expressão original, exército com bandeiras, eu estou explicando e expondo o texto que nós lemos. É claro que a expressão exército com bandeiras está se referindo aos exércitos celestiais, as estrelas, o próprio sol e a lua. Porém, pode se aplicar de forma literal como sendo, de fato, um exército que possui um estandarte, que aparece com imponência, representando um reino e sabendo de onde vem e para que está lutando e para quem está lutando. O tema desse congresso é: como o mundo te vê, jovem? A questão não é apenas como o mundo está nos vendo, a questão é como o mundo tem que nos ver. Porque se alguém me perguntar como é que o mundo me vê, eu posso dizer várias coisas. O mundo me vê com bons olhos. A questão não é simplesmente como ele me vê, a questão é como é que o mundo tem que me ver. E aqui há a expressão de admiração e a declaração de algumas qualidades extraordinárias. E a Bíblia Sagrada, eu quero que você dobre a atenção nesta parte, e a Bíblia Sagrada, ela pode ser interpretada de algumas formas, ou de várias formas, e eu quero destacar 3 maneiras que nós podemos interpretar a Bíblia de forma rápida aqui. A primeira forma que nós temos para interpretarmos a Bíblia é de forma literal. O que é, ou como se dá a forma literal de interpretar a Bíblia? Você interpreta o texto da forma que você lê. Por exemplo, Salmo de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada. Então, como é que é a interpretação literal desse texto? Você interpreta assim: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, o Yahvé, o Jeová é aquele que provê, é aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é de fato o meu pastor. E porque ele é o meu pastor, então por isso de nada eu tenho falta. Você interpreta o texto da forma que o texto está. Aí existe outra forma, que é a forma cultual, que seria como? Você tira o texto, aplica ele no contexto e aplica ele num culto específico. Querem ver o exemplo? Se eu fosse você, eu não perderia isso. Você pega aquele texto, um salmo também, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aí você vai num culto de ações de graças, por exemplo, de um pastor, e geralmente se usa esse texto. É claro que quando o salmista escreve isto, ele não tinha ideia de um culto de ações de graça de um pastor. Porém, o que é que você faz? Você tira o texto do contexto original e aplica ele dentro de um culto específico, para aplicá-lo dentro de um propósito específico. Não há problema. É outra forma de interpretarmos a Bíblia. A terceira forma que eu quero lhes apresentar, e essa é muito delicada, e eu quero me dirigir aos teólogos para me compreenderem, que é a forma tipológica. É claro que há um perigo aqui, porque há pessoas que forçam o texto, aí vem fantasia, aí vem uma série de coisas que podem ferir o propósito real da palavra de Deus. Ou seja, que é a forma tipológica. Como seria isso? Você pega um texto, eu estou explicando para vocês entenderem onde Deus vai nos levar nessa noite. Você pega o texto, pega uma história, apresenta o contexto original, extrai as suas personagens lá de trás, tira ela da sua realidade, traz essas personagens para a realidade de hoje, aplica essas personagens a outras personagens, com o propósito de quê? Em primeiro lugar, apresentar o plano de Deus ao homem. Em segundo lugar, apresentar a redenção de Deus por meio de Jesus Cristo. Onde estão os redimidos pelo Senhor Jesus aqui? Eu não vou perguntar de novo não, é uma só vez. Outro propósito, de nos edificar no propósito de Deus para as nossas vidas.
Então, esta é a forma tipológica, porque nós temos que entender, quem está me olhando aqui, somente aqui, digam amém. Ou seja, nós temos que entender que a Bíblia, ela é o relato de uma grande história. Diga comigo, grande história. Para você nunca mais esquecer disso, diga grande história. Eu estava meditando esses dias, pastor, e me perguntando por que ninguém consegue matar o povo judeu. Já tentaram destruir os judeus de tantas formas. Ou seja, por que não consegue matar o povo judeu? Povos inteiros foram destruídos e os judeus estão aí. E eu descobri, olhe para cá, não perca isso aqui não, gente. Não perca não. Eu descobri que para matar os judeus, primeiro vai ter que matar Deus. Eu vou repetir e aqui eu vou te dar mais uma chance. Para matar os judeus, vai ter que matar o próprio Deus. E aí quem é que consegue matar Deus? Pastor, como é que o senhor sabe disso? Onde é que está a história dos judeus? Aonde, gente? Está na sua mão, na Bíblia. E a Bíblia é a história de quem? De Deus. Então, na verdade, a história dos judeus não é a história dos judeus. A história dos judeus é a história do próprio Deus. Você não entendeu nada? Vou te explicar. Sabe por que ninguém destrói a sua história? Porque a sua história não é sua. A sua história é a história do próprio Deus. E eu não vou pedir para você dar glória a Deus diante dessa palavra. Mas eu vou te dar mais uma chance. Eu estou dizendo que ninguém destrói a sua história, porque a sua história é a história do próprio Deus. Aleluia. Então a Bíblia, nós precisamos entender isso aqui. A Bíblia, é por isso que eu ando preocupado. A Bíblia é o relato de uma grande história, composta por pequenas histórias. Por exemplo, a história de Davi é uma história extraordinária. Mas a história de Davi, dentro da Bíblia, é uma pequena história contando uma grande história. É por isso que eu fico preocupado com um pregador que fala 2 horas de Davi e não fala 1 minuto de Jesus. Porque como é que alguém pode falar de Davi, de Sansão, de quem quer que seja, e não citar o nome daquele que é o fundamento da história da humanidade? Eu não sei com que capacidade alguém tem de pregar e não usar a cruz em nenhum momento da sua pregação. E aí dá glória a Deus quem achar por bem. Mas a Bíblia é uma grande história composta de pequenas histórias. E aí nós temos a forma tipológica, que eu já lhes expliquei. Por exemplo, os judeus quando lê Cantares, preste bem atenção nisso. Os judeus quando vão ler Cantares de Salomão, por exemplo, um judeu pega Cantares de Salomão e vai ler esse livro. Qual é a perspectiva que ele tem deste livro? A perspectiva de um judeu é a seguinte: ele quando lê Cantares, ele lê como sendo o próprio Jeová, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que está cantando uma música alegórica de amor ao seu próprio ouvido. Você tem ideia do que seja isso? Um judeu quando lê Cantares, ele lê como sendo Deus declarando o seu amor para com esse judeu. Todos nós sabemos que Deus estabelece o povo de Israel em Abraão como ponto de partida, como ponto de referência na terra. Eu estou explicando para vocês. E ali Deus vai constituindo um povo para se relacionar e se revelar às demais nações da terra. E ao longo da história, Israel vai quebrando algumas alianças, quebrando alguns preceitos, transgredindo a lei do Senhor, culminando no pior dos erros, que foi o quê? A rejeição do Messias. E aí João vai escrever de forma clara e clássica, dizendo: veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados. Onde é que estão os filhos de Deus aqui? Oh, glória a Deus. Eu vou te dar mais uma chance. Onde é que estão os filhos de Deus aqui? Então, para sermos bem práticos, responsabilidades que eram de Israel são transferidas à igreja.
E alguns privilégios que eram de Israel são transferidos à igreja. Diga assim, declarando mesmo, diga eu sou. Não, diga eu sou o novo Israel de Deus. Eu não vou pedir, né? Não vou não. Mas você é o novo Israel de Deus. O ponto de contato de Deus com a terra somos nós. O ponto de referência de Deus aqui na terra é a igreja do Senhor. O ponto de contato de Deus com Criciúma é esta igreja. Tudo que Deus fizer para essa cidade vai ser por meio da sua vida e da sua história. Quantos acreditam nessa verdade espiritual? Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você puder. Mas vamos lá, estamos nos entendendo. Então nós encontramos essas verdades espirituais. E aí nós temos um texto. Nós temos o livro de Cantares. E aqui nós temos 3 personagens. E se um judeu lê Cantares como sendo a expressão do amor de Deus para com o seu povo, por que nós, como igreja do Senhor, o novo Israel de Deus, não podemos também ler Cantares de Salomão como sendo a expressão do amor de Jesus Cristo à sua igreja? Então deixa eu te apresentar 2 propósitos desta mensagem. Primeiro, Deus com esta mensagem, Ele renovará em nós a convicção de que somos amados por Ele. Em segundo lugar, Deus renovará em nós o amor que nós temos por Ele também. Quantos querem sair daqui amando ainda mais ao Senhor? Aleluia. Então deixa eu já lhe apresentar as 3 personagens desta história e começamos a aplicar. Nós temos aqui o esposo, diga o esposo. Diga mais forte, o esposo. Depois nós temos a esposa, diga a esposa. E depois nós temos, diga assim, as assistentes da esposa. Isso, nós temos que entender o texto. Primeiro, o esposo, todos nós sabemos, ele é o tipo legal de quem? De quem? Eu vou esperar até alguém dizer. Jesus Cristo. A esposa é o tipo legal de quem? Da igreja. E as assistentes da esposa? Calma aí. Primeiro, para nós descobrirmos o seu papel e o tipo legal das assistentes, nós temos que descobrir quais eram as funções dessas moças. Eu vou ser bem prático aqui. Era mais ou menos isso aqui, ó. A esposa ia, as moças iam. A esposa ficava, as moças ficavam. A esposa voltava, as moças voltavam. A esposa falava, as moças ouviam. A esposa se calava, as moças percebiam o silêncio. A esposa honrava o esposo, as moças percebiam. A esposa desonrava o esposo, as moças também percebiam. Ou seja, onde a esposa estava, as moças também estavam. Ou seja, as moças aqui podem, sem nenhum problema, ser o tipo legal da sociedade. Por quê? Porque onde a igreja está, a sociedade também está. Onde a igreja vai, a sociedade está junto. A igreja vai, a sociedade vai. A igreja fica, a sociedade fica. A igreja volta, a sociedade volta. A igreja, escute isso, isso é sério. É simples, mas é sério. A igreja fala, a sociedade ouve. A igreja se cala, a sociedade percebe. A igreja honra o Senhor, a sociedade é abençoada. A igreja desonra o Senhor, a sociedade é afetada. A própria Bíblia vai dizer que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de quê? Ou seja, sempre tem alguém te olhando. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: sempre tem alguém te olhando. Preste atenção e tenha um pouco de paciência, que eu estou desenvolvendo a mensagem. Eu não sou muito de contar história, até porque eu não tenho tempo para contar história. Mas eu quero lhe contar uma historinha rápida, para representar o que eu estou tentando lhes dizer.
Preste atenção nisso, principalmente os jovens. Jovens, olhe para cá. Conta a história de um homem que chegou num rapaz e falou: eu te pago R$30 para você matar o porquinho do meu vizinho. E você tem até amanhã para me entregar o porquinho morto. Tá bom. Pagou adiantado. No outro dia, cadê o porquinho morto? Não consegui matar. Então você tem até amanhã. No outro dia, cadê o porquinho morto? Não consegui matar. Então o prazo máximo é até amanhã. No outro dia, cadê o porquinho morto? Não consegui matar. Mas rapaz, você não mata por quê? Pois é, quando eu vou matar eu não consigo. Mas que hora você está indo lá? À noite. Então, à noite não estão dormindo? Estão dormindo. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo. Então qual é o impedimento de você matar? Ele falou: aí que está o problema. Porque sempre que eu vou matar o porquinho está vendo. Moral da história: sempre tem alguém vendo. Nem que seja a vítima, mas tem alguém vendo. Aleluia. Então, onde a igreja está, a sociedade também, nós estamos desenvolvendo. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Aí nós vamos encontrar esta pergunta: quem é esta? Quem é que está fazendo a pergunta e a quem está sendo feita a pergunta? São as moças que estão perguntando sobre a esposa. Ou seja, é a sociedade que está admirada diante da igreja e perguntando: quem é esta que aparece como a alva do dia? Ela é formosa como a lua, ela é pura como o sol, e ela é imponente como um exército com bandeiras. Agora escutem, por favor. Eu não vou falar exatamente aqui, nós vamos ver se eu consigo chegar aqui. Mas escutem, para elas chegarem à conclusão de que esta esposa era semelhante à alva do dia. Você chamar hoje uma mulher de formosa como a lua, é perigoso você apanhar dela. Mas naquela época era um elogio dos melhores. Você parece a lua. Meu Deus do céu, isso é um problema grave. Não chame sua esposa de parecida com a lua, senão você vai ter problema, meu irmão. Mas naquela época era extraordinário. Quem está acompanhando, diga amém. Só que para ela chegar a essa conclusão, levou tempo. Não perca isso aqui por nada. Diga: levou tempo. Nós estamos estudando o texto. Diga: levou tempo. A última vez, diga por favor: levou tempo. Ou seja, elas descobriram isso, pastor Roberto, dentro da prática de um relacionamento. Diga: relacionamento. E este relacionamento se deu na seguinte prática: perguntas e respostas. Se eu fosse você, eu não perderia isso aqui por nada. Isso aqui elas descobriram dentro da prática de um relacionamento. E esse relacionamento foi fundamentado em perguntas e respostas. E aí nós vamos começar a ver quais foram as perguntas. E a primeira pergunta que eu quero destacar aqui é a que está no capítulo 5, versículo 9. As moças se aproximam da esposa. Escutem isso. Elas se dirigem à esposa. A sociedade se aproxima da igreja. E olha a pergunta que ela faz: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. E elas continuam: que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras. Olhe para cá. Eu quero começar de trás para frente. As moças se apresentam à esposa e diz: nós estamos incomodadas. Porque essa expressão, que tanto nos conjuras, significa que tanto nos incomoda. Então elas chegam e informam: nós estamos incomodadas. Incomodadas com o quê? Nós estamos incomodadas de tanto que você fala no seu esposo. Nós estamos incomodadas do tanto que você usa o nome do seu esposo.
Tudo que você faz falando nele. Tudo que você fala tem o nome do seu esposo. Nós não aguentamos mais de tanto ouvirmos e não conhecermos quem é o seu esposo. E aí elas vão perguntar, escutem bem, e elas perguntam: que é o teu amado? Diga comigo, igreja, mais. Diga de novo, mais. Olha o que elas reconhecem. Elas estão dizendo: o que é que faz o seu esposo ser superior a outros esposos? Se você está entendendo, meu irmão, elas chegam na esposa e dizem o seguinte: nós chegamos à conclusão, qual? De que o seu esposo é superior a qualquer outro homem na face da terra. Oh, aleluia. E elas chegam e perguntam: nós queremos saber o que é que ele tem que os outros não têm. Nós queremos saber o que é que faz dele ser superior aos demais. E só você poderá nos dizer. E aqui eu aprendo algumas coisas. Primeira, elas reconhecem que o esposo da esposa é superior aos outros homens. Segundo, quando elas descobrem, gera nelas o desejo de descobrirem o que é que o esposo dela tinha de tão especial. Agora dobre a sua atenção aqui, por favor. Se você observar o contexto disso aqui, essas moças não tinham acesso ao esposo. Essas moças nunca tinham estado com o esposo pessoalmente. Tudo que elas sabiam sobre o esposo, elas sabiam por meio de quem? Por meio da esposa. E só de olhar para a esposa, elas chegaram à conclusão de que o esposo da esposa era superior a qualquer outro homem na terra. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. É mais ou menos isso aqui, para ser prático. Elas chegam na esposa e diz: só de olhar para você, só de ver o seu comportamento, só de ver a forma como você honra o seu esposo na ausência dele, só de ver como você exala paixão quando fala o nome dele, só de observar como você reage quando a gente cita o nome dele, só de olhar para você, já dá para perceber que o seu esposo não é como os demais, ele é superior a qualquer outro